Eu, ao longo da caminhada da vida, eu tenho visto algo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. É que as pessoas elas carregam consigo nessa e na outra vida aquilo que elas têm de mais precioso no seu coração, como por exemplo esse homem. As pessoas carregam para essa e para outra vida aquilo que elas têm de mais precioso no seu coração, como esse homem. E se você acha que isso é exclusividade dele, dizem os fãs do cantor de reggae Bob Marley que ele foi enterrado com a sua guitarra Gibson. E a esposa dele diz que ainda deixou um pacote de maconha junto. As pessoas, os maiores tesouros do nosso coração para essa vida, nós também carregamos para a próxima vida. Quando eu era menino, eu sempre gostei de assistir muito filme, e eu gostava de filme, ainda gosto de filmes épicos. E uma atriz que sempre fascinou o meu coração foi essa, mas a atriz que ganhou o meu coração foi a Cláudia. Saí bem dessa, né, gente? Já morreu, tá, amor? Tô tranquilo, morreu em 2011, Elizabeth Taylor. E ela foi uma atriz que fez, por exemplo, Cleópatra, que foi o filme que impactou meu coração na época. Mas Elizabeth Taylor teve 7 maridos e 2 foram grandes amores dela. O primeiro deles foi Montgomery Clift, que não teve nada de especial de relacionamento, até porque ele tinha outra preferência sexual. E o segundo foi Richard Burton, que também não deu certo, mas foi o grande amor da vida dela. E conta a história que quando ela foi enterrada, ela morreu com uma carta de amor de Richard Burton. Porque as pessoas levam para outra vida os grandes tesouros que ela tem nessa vida. Isso me faz pensar essa noite, perguntar para vocês qual é o grande tesouro que você tem para essa vida que você gostaria de levar para a próxima. Esse é o nosso precioso tesouro, como aquele guardado pelo personagem da série de filmes Senhor dos Anéis. Quem não conhece os 5 filmes, são 6 ou 5, eu nem me lembro mais. Quem não conhece, existe um personagem chamado Sméagol, e o sonho dele era ter um anel, e esse anel trazia grande poder sobre a Terra-média, que era a terra que ele vivia. E ele anda ao longo dos 5 filmes, cobiçando esse anel, que ele chamava de meu precioso. Meu precioso. Meu precioso. Esse era o tesouro do coração de Sméagol. E a grande pergunta que eu quero fazer essa noite, e espero encontrarmos respostas juntas, que é: o que carregamos de mais precioso dessa vida e gostaríamos de carregar para outra? O que você dá tanto valor? Esse assunto é tão profundo que certa vez Jesus, conversando com os seus amigos, discípulos, ele fala que aonde está o tesouro da gente está o nosso coração. Aquilo que é mais valioso para a gente é o que ocupa mais o nosso coração. E nessa mesma conversa onde Jesus fala isso, ele fala um pouquinho mais abaixo a respeito da nossa ansiedade. Porque os nossos tesouros, eles costumam nos deixar ansiosos também, principalmente quando nós não os temos, como a nossa saúde, algum bem ou alguma coisa parecida com essa. E Jesus começa a discorrer que não se tornem ansiosos, por exemplo, com coisa alguma. E ele cita um exemplo dos lírios dos campos. Lírios são flores lindas. Vocês já viram um lírio? Lá em casa tem lírios amarelos. E deixa eu contar um caos lá de casa. Estava eu voltando com a minha esposa de carro, e para entrar na garagem, a gente dá de frente com esses lírios. E a gente parece que estava, não me lembro bem o assunto, mas parece que a gente estava reclamando da vida. Coisas assim que são comuns nos dias de hoje. E daqui a pouco a Cláudia, com a sabedoria que Deus deu a ela, olhou para esses lírios floridos. E a conversa criou um vácuo. Sabe aquele vácuo que parece que o ar para? Criou assim. Aí o homem, a primeira coisa que ele faz nessa hora é falar: onde é que eu errei? O que eu falei? Qual foi a besteira que eu fiz? Aí ela fala assim, quebrou o vácuo com a seguinte frase: você já reparou esses lírios amarelos na porta da nossa casa?
Eu falei, reparei sim, são lindos por sinais. Pois é, nós somos pior que os lírios daquela porta da casa, porque Jesus falou que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como eles. E Jesus vem falando isso para homens e mulheres, que a questão mais preciosa para a vida deles, era o conceito de reino de Deus. Para aqueles discípulos de Jesus, reino de Deus estava associado à terra de Israel. Uma terra que vinha sendo oprimida pela política, pelo dinheiro, pela ganância e pela corrupção. Já viram isso em algum lugar? E aqueles homens esperavam a vida de um Messias que viesse dar novo significado ao seu reino. E diante da angústia de homens e mulheres iguais a nós, eles falam assim, não se preocupem com nada. Vejam os lírios dos campos, olhem os pardais, os passarinhos. Eles não guardam em celeiros e comem todo dia. E Jesus termina essa fala de reino com a seguinte afirmação: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Ele fala assim, busquem esse reino que dá sentido à vida de vocês. A justiça desse reino, ela era baseada na palavra de Deus que eles tinham disponível na época, que era o Antigo Testamento. Não tinha Novo Testamento. Novo Testamento é a gente que tem. E eles sabiam que se eles ouvissem aquele testamento, na cabeça deles, que se eles ouvissem e obedecessem, Deus estaria satisfeito com eles. E o reino de Deus faria sentido. Mas também eu não posso passar para a minha próxima fala sem explicar para vocês que quando eles pensavam no reino deles de forma boa e perfeita, eles pensavam no reinado do rei Davi. Davi foi o melhor rei que Israel já teve. Expandiu as fronteiras de Israel, manteve paz em Israel por um longo período de tempo. Ele foi melhor até que seu filho Salomão, que a Bíblia diz ser o homem mais sábio que já existiu. Então, quando eles falam de reino, eles falam assim, tem que ser um reino igual ao reino de Davi. O reino que apresentava a justiça do reino de Davi. Agora, quem conhece o mínimo da história de Davi, sabe que não apresenta Davi para sua esposa, não é? Porque Davi era um cara realmente complicado. Quando ele viu a esposa de um amigo dele, mandou o amigo para a batalha morrer para ele ficar com a mulher do cara. Mas esse mesmo Davi, Jesus olha para ele, esse mesmo Jesus, e fala assim, esse homem aí, que talvez para você não valha nada, é um homem segundo o coração de Deus. E a nossa cabeça e o nosso coração entra em crise quando houve uma afirmação dessa a respeito de um cara desse. Mas como um homem que fez isso com o próprio amigo pode ser um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele tinha uma característica muito profunda na sua caminhada com Deus, que a gente precisa pegar como exemplo para a nossa vida. Ele não largava Deus por nada. Ele não abandonava Deus por nada. Ele era 100% fiel ao Deus que o fez vencer a batalha contra Golias. Ele era 100% fiel ao Deus que o fez prosperar. E essa característica de Davi fazia com ele uma outra questão que também nós precisamos trazer para a nossa vida. Quando Davi percebia as burradas que ele fazia, ele não ficava com remorso, ele realmente se arrependia. Senhor, pequei contra ti. E ele escreve textos lindos, músicas lindas, que nós precisávamos ler aquelas músicas que estão lá no livro de Salmos e perguntar ao nosso coração se nós não precisamos fazer músicas iguais para Deus com a nossa vida, como o Salmo de número 51. Quando os discípulos de Jesus pensavam em reino bom, pensavam em reino conforme Davi escrevia, conforme Davi reinava. E eles queriam esse reino de volta, diante da corrupção, da política contrária ao seu reino e das lutas que eles tinham no dia a dia. Vendiam o almoço para comer a janta, por exemplo.
Nada de novo debaixo do sol. Se a história é a mesma, e é essa a grande busca dos discípulos de Cristo, encontrada nele como Messias, a pergunta que nos resta essa noite é exatamente essa. O que carregamos de mais precioso dessa vida e carregaremos para outra? O que é de mais precioso para você na sua vida hoje? Se eu fizesse um escaneamento rápido da minha cabeça, talvez eu falasse de um carro, de uma casa melhor. Se você fizesse um escaneamento da sua cabeça, o que viria de resposta? O que você tem nessa vida de tão precioso? Seus filhos, seu casamento, que você carregaria para outra vida? Na caminhada na carta de Apocalipse, hoje eu quero falar para vocês sobre a igreja de Filadélfia, para tentar achar a resposta para essa pergunta. O anjo, que é Jesus, fala para o anjo da igreja de Filadélfia o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13, tá bom? Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são mais, mas são mentirosos. E não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei ao vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia é uma das 7 igrejas da Ásia Menor naquela época, onde hoje é a Turquia. Essas cartas foram escritas com essas igrejas sendo representações, sendo que o assunto da carta é para a igreja hoje, não esqueçam disso. Para cada uma dessas cartas, Jesus se apresenta de uma forma. Para essa carta à igreja de Filadélfia, ele usa as seguintes palavras para se apresentar. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu tenho certeza que essa é uma frase que todos nós já ouvimos, até como motivação. Não se preocupa não que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você já ouviu isso em algum lugar? Não se preocupa porque realmente, então eu quero confirmar, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas eu acho interessante quando Jesus se apresenta com o verdadeiro. Isso me fez lembrar de outro escrito de João, testemunhando palavras do próprio Cristo, lá no capítulo 8, versículos 31 a 36 do seu evangelho, quando João diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa.
O Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto nos ensina que Jesus estava conversando com os judeus. E provavelmente a carta de Apocalipse, nesse texto que nós estamos lendo, também era direcionada em primeiro lugar para judeus, porque ele cita alguma coisa ali que a gente vai ver depois, chamada sinagoga de Satanás. Quem frequentava a sinagoga era judeu. Mas o que Jesus quer dizer quando ele se apresenta como verdadeiro em Apocalipse 3,7, é que ele, esse Jesus de hoje, é aquele Jesus lá atrás que, através da verdade da palavra dele, fazia discípulos. E uma verdade que libertava aqueles judeus de pelo menos duas coisas. A primeira delas é quando eles falam assim: nós já nos consideramos livres por ser filhos de Abraão. Filhos de Abraão são descendentes de Abraão, logo o povo do reino de Deus. O que Jesus está fazendo na cabeça daqueles homens é o seguinte: ser de Abraão não quer dizer nada. Ter um bom conhecimento a respeito do Velho Testamento não quer dizer nada. Aliás, se conhecer a Bíblia toda e não entender quem liberta na Bíblia não quer dizer nada. Isso é um desafio para a nossa mente. Porque eu posso conhecer a Bíblia inteira e não conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E quem liberta a gente é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus estava falando para aqueles judeus, falando assim: vocês podem conhecer todo o Antigo Testamento, o Pentateuco, as leis de Deus, mas não conhecer o Messias. E essa é a chave. Não a chave que abre toda a porta, tá? Essa é a chave para que a nossa fé comece a fazer sentido. Essa é a chave do Jesus que é o Alfa e o Ômega. Se eu conhecer todo o conhecimento da terra, mas não me render ao amor redentor de Jesus, que ele mesmo diz, morreu pelos nossos pecados, e se eu não tiver a humildade de reconhecer os meus pecados, o resto da Bíblia, o resto de tudo aquilo que a gente conhece perde sentido. Jesus é aquele que estava no começo, na criação de todas as coisas. Jesus é aquele que morre pelos nossos pecados na cruz. Jesus é aquele que ressuscitou, ou seja, toda a lógica da nossa vida, todo o conceito daquilo que a gente pode vir a esperar lá na frente, tem que começar e terminar em Jesus. Por isso que Paulo fala que Jesus é o autor e ele é o consumador da nossa fé. É ele que nos dá fé e é ele quem responde à nossa fé. Isso é a contramão de muitas coisas que a gente vem ver hoje em dia, onde pessoas, até em igrejas tidas como evangélicas, prometem para a gente um monte de coisa, mas não abrem a boca para falar de Jesus. Gente, eu já ouvi mensagens de mais de 1 hora em igreja, e a última pessoa que apareceu em mensagem, quando aparecia, era Jesus. Então eu posso falar uma coisa para vocês: Jesus não é pensamento positivo, Jesus não é autoajuda, Jesus não é simplesmente bondade, Jesus não é simplesmente amor, Jesus é a justiça do reino de Deus, instalado na terra. Se não começar e terminar e passar por Jesus, nós não conhecemos a verdade. Quando eu passo por Jesus, eu conheço a verdade, e essa verdade nos liberta. E eu creio que nesse texto, essa verdade não liberta os judeus só da tradição judaica. Essa verdade liberta os judeus deles próprios. Eu tenho vivido e visto, e aí eu trago a volta à conversa que eu tive com Simeone, parece que tudo aquilo que as pessoas têm colocado esperança no seu coração hoje em dia, tem morrido consigo mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero um carro novo. Aí a pessoa consegue o carro, daqui a pouco já está triste de novo. Eu quero um novo relacionamento porque o velho não está dando certo. Aí consegue o novo, daqui a pouco já quer outro relacionamento. Eu quero mais dinheiro, consegue o dinheiro, daqui a pouco a vida perde sentido. E eu, Cláudio, já testemunhei pessoas riquíssimas se suicidando. Eu já testemunhei, tinha tudo, viajou o mundo todo, fez as faculdades que queria e terminou numa sauna, enchendo a cara de uísque e tomando comprimido. E não é por ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro que isso acontece, é porque a vida perdeu o significado. E nós temos mais motivos hoje em dia para nos tirar o significado da vida do que dar significado a ela. Eu vejo pessoas se matando de trabalhar, que nem loucas, para poder maquiar outras coisas na vida que perderam o significado. E quando chegam lá, tudo que ela alcança é vazio. E só tem uma verdade que nos liberta disso. É o próprio Jesus.
A segunda forma que Jesus se apresenta nesse texto é aquele que tem a chave do reino. Jesus fala assim: aquele que fala é verdadeiro e que tem as chaves de Davi. Se você for pegar a genealogia de Jesus, ela passa por Davi. Os judeus esperavam alguém que restaurasse o reino deles. E Jesus volta agora falando: eu tenho a chave de Davi. Sabe a chave que abriu aquele reino que vocês tanto esperavam para a sua vida? Eu tenho. Então Jesus, ele se apresenta para a carta de Filadélfia dizendo que ele é aquele que restauraria o reino. E ele abriria a porta que ninguém fecha e fecharia a porta que ninguém abre. E você sabe que porta é essa que Jesus está abrindo? Não é a porta do teu emprego não, meu amigo, é a porta da eternidade. Essa porta é só Jesus que abre e ninguém fecha. E se ele fechar para alguém, ninguém abre. Então quando alguém falar para você que Deus abre a porta que ninguém fecha, é a tua passagem para a vida eterna. E se alguém falar para você que Deus fecha a porta que ninguém abre, é porque Ele não quis que você fosse para a vida eterna. Jesus, Ele tem a chave de Davi, porque é Ele quem nos dá acesso ao reino de Deus. Quando Jesus abre essa porta, ninguém pode fechar. E a palavra que eu tenho para todos nós essa noite: não desanime, porque o maior tesouro da sua vida foi Jesus que abriu a porta. E ninguém tira isso de você. Os maiores valores que nós temos nessa vida, meus amados, são valores que nós carregaremos para outra vida. E esses valores foi Jesus que nos deu, porque Ele é que tem a chave do reino. Então tenho 3 recados para nos dar essa noite. Primeiro, não permita que o sofrimento de hoje tire a esperança de amanhã. Quando Jesus se volta para a igreja de Filadélfia, Ele fala assim: eu conheço as tuas obras, eu sei você que está sentado aí na cadeira me ouvindo, eu sei sobre a sua vida, e vou dizer mais: eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu te dei acesso ao reino. Eu te dei acesso à eternidade. E ele fala mais: eu sei que você tem pouca força. Sabe o que Jesus está falando aí? Eu sei o que você está sofrendo hoje. Eu sei os seus problemas da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Eu sei os teus problemas dentro de casa. Eu sei os teus problemas do trabalho. Eu sei os problemas de relacionamento que você tem. Eu sei da tua conta no vermelho. Mas não desanima, porque eu abri a porta que ninguém fecha. Passa por isso com os teus olhos na eternidade, apesar dos teus pés estar passando agora, nesse momento da tua história. Olha para aquele que abriu a porta que ninguém fecha. Porque tudo que te foi tirado hoje, tudo que me for tirado hoje, não paga o preço dessa história. E Jesus fala: mas guarde a minha palavra e não negue o meu nome. É nessas horas, gente, que nós somos convidados, na hora do sofrimento, é que nós somos convidados a lembrar da palavra de Deus. É na hora do sofrimento que nós somos lembrados a lembrar do nome daquele que abriu a porta que ninguém fecha. O sofrimento, ele tem um poder tremendo de focar toda a nossa atenção para onde nos dói e tirar a nossa percepção daquilo que nos abençoa. E quem nos abençoa é Jesus, aquele que abre a porta que ninguém fecha, o guardião da chave. Então essa noite eu quero falar para você o seguinte: eu não sei qual é o teu sofrimento, mas 2 coisas eu posso te falar. Lembra da palavra de Deus quando Ele falou que ia cuidar de você. E não esqueça do nome de Jesus, que não é o Cláudio, não é a igreja, não é o teu vizinho do lado, não é o cara que te empresta dinheiro, mas é Jesus. Não permita que o seu sofrimento de hoje tire a esperança para amanhã. O segundo recado dessa carta é cuidado com tudo o que tem te distanciado de Deus.
Cuidado com tudo que tem te distanciado de Deus. Jesus fala assim através de João: vejam o que farei àqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Deixa eu colocar esse texto na página correta. Lembra que eu falei que eu tenho convicção que essa carta foi escrita primeiramente para judeus? Então Jesus está falando com esses homens dentro dessa página. Eu estou conversando com judeus. Agora ele fala, o judeu, onde que ele conhecia Deus? Onde que ele buscava conhecimento de Deus? Na sinagoga. Todo mundo comigo? Agora vamos tirar dessa página e trazer para a nossa página hoje. Ok? Hoje nós não estamos numa sinagoga. Se souber, ninguém me avisou que eu não botei meu kippah. Tá bom? Mas não estamos. Nós estamos num ambiente cuja a presença de Deus aqui não é por causa do prédio, porque a igreja nunca foi prédio. A presença de Deus nesse ambiente é porque nós estamos aqui hoje reunidos no nome dele. Ok? Então aqui é o ambiente onde Deus tem falado conosco. E se sairmos daqui e formos para outro lugar, lá é o ambiente que Deus continua falando conosco. Então aqui entre nós, onde Deus está presente, porque Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, aqui Deus está presente. E nós estamos presentes aqui para falar do Evangelho de Jesus e o impacto dele na nossa vida, ok? Então aquilo que Jesus chama que o judeu chamaria de sinagoga, é o que nós chamamos nesse conceito de igreja hoje. Mas olha o que Jesus fala. Tem pessoas... Vamos fazer uma tradução? Vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Se eu fosse fazer uma tradução, então, contemporânea desse texto, ela seria assim: vejam o que farei com aqueles que são igreja de Satanás e que se dizem cristãos e não são, mas são mentirosos. O que Jesus está falando é cuidado com tudo o que tem te distanciado de Deus. E ele vai mais fundo com isso. Farei com que esses que me distanciam de Deus, que te distanciam de Deus, se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Não é reconhecer que eu sou amado, que eu amei você. E Paulo, ele sempre nos lembra, várias vezes nos lembra, que aqueles que pregam um outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus Cristo, que sejam malditos. Isso nos faz pensar nos relacionamentos que nós temos com pessoas que se dizem de Deus, mas têm nos distanciado do próprio Deus. Porque aquilo que te afasta de Deus, eu vou te dar uma coisa: foge. Pega o caminho contrário. E tem mais gente para nos afastar de Deus hoje do que para nos colocar perto dele. Pessoas de Deus são pessoas que falam de Jesus como Deus encarnado na história, o Senhor da história, aquele que tem o nome sobre todo o nome. Eu vejo hoje eu estava lendo uma mensagem de uma pessoa conhecida que há muito tempo fala de Deus. E eu confesso para vocês, eu procurei Jesus na mensagem, não tinha. Ele falava assim, ó: Deus vai te ajudar, você é princesinha de Jesus, Deus te ama, olha para amanhã. Aí você começa a ver o pessoal, é isso mesmo, amém. E aí as pessoas começam a falar, legal, você é uma pessoa abençoada, olha, se não fosse essas suas palavras, o que seria da minha vida? Foge disso, gente, pelo amor de Deus. E se vocês olharem para mim pensando nisso, fuja de mim. E se eu fizesse com vocês, corram para o outro lado. Eu não estou aqui para vocês gostarem de mim, mas para vocês amarem a Jesus. Jesus precisa fazer um sentido na vida de vocês. E o dia que nós pararmos de falar de Jesus aqui, fujam desse lugar, porque é o pior lugar para vocês estarem. O Cláudio não consegue fazer nada por vocês, além das suas limitações. Jesus pode fazer tudo por vocês. Se eu parar de fazer por Jesus, eu me torno sinagoga de Satanás na sua vida. Se eu tenho vontade de cuidar de vocês, é porque eu sou amado de Jesus, eu sei quanto Ele cuidou de mim. E o mínimo que eu posso fazer é cuidar de vocês, porque Jesus me amou.
afaste-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu vejo as pessoas muito ocupadas. Em janeiro, a série de janeiro já está pronta, tá? A série de janeiro se chamará Ocupados Demais para Deus. Porque eu tenho visto as pessoas preocupadas com tudo na vida delas, menos com Deus. Semana retrasada eu perguntei para alguém assim: você já pensou se Deus usasse com você o mesmo tempo que você dispõe para Ele? Quem me conhece sabe que eu não sou radical e afasta de mim de ser. Mas eu me lembro que há 15 anos atrás, e minha falta de cabelo mostra isso, eu estava no seminário. E aí surgiu uma aula sobre o domingo, ok? É exemplo, pelo amor de Deus. Afasta de mim, se isso afasta de Deus. E aí nós começamos a lembrar a história que talvez os mais velhos aqui de igreja, e não precisam mostrar a velhice, tá bom? Precisa levantar a mão para dizer, eu ouvi isso, não precisa. Eles diziam que você não podia ir nem no mercado no domingo, porque domingo era dia do Senhor. Já ouviram isso? Faz a comida toda no sábado, porque domingo não é dia para não fazer nada. Gente, a princípio isso é um radicalismo tremendo. Mas se a gente for parar para pensar o que o domingo se tornou hoje na nossa vida, talvez o radicalismo fosse melhor. Porque a pessoa tem tempo para trabalhar, a pessoa tem tempo para receber a família toda, a pessoa tem tempo para sair, tem tempo para viajar, só não tem tempo para fazer as duas coisas que Deus espera que nós façamos no domingo. Descansemos e consagremos o domingo a Ele. E eu não tenho nada contra pessoas que trabalham no domingo. Eu acho que às vezes é preciso, tem profissão que trabalha no domingo. E aí eu preciso ir na origem do domingo, desde a criação de todas as coisas. Onde Deus, tanto no texto de Êxodo, quanto na criação, Ele fala assim, trabalhe 6 e consagre o 7º. Às vezes meu domingo é segunda, mas eu preciso ter a segunda. Vai perder isso aqui, mas eu preciso ter. E uma vez, fora do ambiente de igreja, termino essa fala com essa afirmação. Preocupado com o que eu tinha que fazer, num domingo, um pastor mais antigo falou assim para mim: por que você acha que vai conseguir terminar no 7º aquilo que você não fez nos outros 6? Aí eu fiz aquela cara de banana, né? Sabe, recolhe os brinquedos e leva embora. Só faltou ele falar assim para mim, não sabe brincar, sai do play. Mas é uma verdade. No 7º eu gasto minha energia, o que eu tenho e o que eu não tenho. Já começa a segunda em déficit. Não descansei e nem me preocupei em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ainda quero que as demais coisas sejam acrescentadas. E aí? Vocês entenderam? Cuidado com tudo que te distancia de Deus. Em terceiro e último lugar, continuando a carta de Jesus, através de João, para a igreja de Filadélfia, eu quero terminar com uma palavra de incentivo para o nosso coração, meus amigos. Seja perseverante diante das provas que o aguardam. Não desista. Não desista. Jesus fala para João assim, o Jesus do amanhã fala para João do ontem, sobre a igreja do hoje, o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação, lembra que aquele tem crase, perseverança, sobre a perseverança, visto que você guardou minhas palavras de exortação a respeito da perseverança que você precisa ter hoje, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ele está falando do amanhã. Se você guardar com perseverança os valores do reino de Deus na sua vida hoje, amanhã
você estará guardado também. E aí Jesus fala ainda, venho em breve, logo você faça o quê? Retenha o que você tem. Retenha o que você tem. O que nós temos de mais precioso hoje na nossa vida é o que Jesus nos dá. O que nós temos mais de precioso hoje na nossa vida é a palavra de Deus. O que temos mais de precioso na nossa vida é o cuidado de Deus todos os dias. Retenha isso. Não permita que as provas que te aguardam amanhã na segunda-feira tirem de vocês a perseverança que Deus te deu hoje. Não permita. Eu tenho certeza que se você não permitir isso, a tua vida vai ter mais significado, meu querido. Eu acordo amanhã confiante em Jesus. Eu acordo amanhã porque Jesus ganhou a minha vida com um preço que eu jamais vou conseguir pagar ele, e foi a morte daquela cruz. Eu acordo amanhã e vivo essa semana, sabendo dos problemas que me aguardam essa semana, porque eu continuando sabendo que Jesus tem me amado e não vai deixar de me amar. Paulo, ele fala isso com muita clareza, na carta dos Romanos, ao capítulo 8, versículos 24 a 25, quando ele diz assim a respeito desse tema: pois nessa esperança somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos como? Pacientemente. O teu carro, o teu emprego, o teu dinheiro na conta, o problema de relacionamento da sua família, a perda do seu filho, de quem você foi, se você já viu. Mas a nossa esperança não está naquilo que nós podemos ganhar ou no que nós já perdemos. A nossa esperança está naquilo que nós não vimos. É esse o tesouro que nós guardamos no nosso coração hoje. E carregaremos para amanhã na nossa vida. É esse o tesouro. Nós precisamos viver a nossa semana, acreditar na nossa vida, como quem crê nesse tesouro. Nós precisamos sair daqui hoje e começar amanhã, ressignificando a nossa esperança, tirando ela do agora, vivendo hoje, com os nossos pés na história, mas com os nossos olhos na eternidade. E por isso eu convido você a baixar sua cabeça nesse instante, que nós vamos orar.